pensaram que eu me esqueceria de vocês, né? O pessoal do inglês que gostou das coisas que eu postei, né? Sobre a língua inglesa. Estamos aí de volta para dar mais algumas dicas. E vamos usar aqui um plano, já deixei tudo pré-formado aqui. Só vou colocar aqui no quadro as principais coisas para vocês conseguirem pegar mais alguma coisa aí dessa língua que é fantástica, muito legal. Ah, mas agora esse menino agora vai usar o iPad. Eu vou tentar usar. Como diz o outro, né? Aquele menino que fica só pai, puxando a sua calça. Me dá uma moedinha de 25, me dá uma moedinha de 10, me dá um dinheiro aí. Tô que nem aquele menino, aí pede. Então vamos começar, chega de bobeira, né? Vamos começar. Estava testando aqui um pincel antes de vocês chegarem, meus convidados. Primeira coisa, the simple present tense. O que é isso? O tempo presente. Vamos lá então. O tempo presente. Simple present tense. O que é o tempo presente? Tempo presente não é o tempo de dar presente para alguém não, né? Apesar de que meu aniversário está aí. Não vou falar não. Vocês descubram depois. Está pertinho, está chegando. Mas não vou pedir presente para ninguém não. Então, I go to school every day, por exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês então esse exemplo. I go to school every day. Esse I go aqui está no presente. Aqui nós temos o pronome pessoal, eu, o verbo no presente, que é só escrever normal, to school. I go to your house. Eu vou para sua casa. Então esse é o tempo presente, um exemplo. Nós temos mais exemplos aqui. She works at Petrobras, por exemplo. She works. Vamos usar o she, que é o ela. She works at Petrobras. Por que works? Por que tem que colocar esse S aqui? Toda vez que você tiver a terceira pessoa, she, he e it, você vai colocar o S no final do verbo, do verbo, tá? Você tem o verbo, por exemplo, no infinitivo, que é to go, to work. Você pega o work e coloca o S no final. Aqui, ó. Depois nós temos um outro exemplo aqui interessante. Classes start at 7. Por enquanto nós estamos aqui na forma afirmativa, viu gente? Isso aqui é a forma afirmativa. Como assim a forma afirmativa? Uma afirmação, não está negando, não está perguntando. Eu esqueci de colocar aqui, que essa aqui é a forma afirmativa. Forma afirmativa. Qual que é o outro exemplo mesmo? Não posso me perder. Classes start at 7. Classes. Então vamos colocar aqui classes. Classes start at 7. O ruim de eu ficar com isso na mão é porque eu tenho que destampar toda hora o pincel. Se eu não tampar esse pincel, ele seca. E até agora eu não descobri um modo de colocar álcool nele aqui, como esses aí que a gente tem no Brasil. Não descobri uma forma ainda de abri-lo. Mas enfim, tem que ficar tampando e destampando toda hora. Então o que eu estava falando mesmo? Classes start at 7. At 7, então. Começa às 7. As aulas começam às 7. Quando você vai falar de, por exemplo, eu vou na sua casa às 8, às 9, at, você usa o at. Quando é dias da semana, né, numa outra oportunidade, a gente vai colocar aqui Monday, Tuesday, segunda, terça. Você diz on Monday, na segunda. Não é igual
no português, se bem que no português você tem, por exemplo, eu vou à sua casa às 7, estarei lá às 7. Né? Eu vou estar na sua casa na sexta-feira, viu como é que mudou? Às 7 na sexta-feira. Então, at 7 on Thursday, on Monday, que é os dias da semana, né? Então nós não estamos aqui para falar de dia da semana, então não vamos entrar nisso não. Um outro exemplo aqui, que eu separei aqui para vocês, é I always listen to the radio. I always listen to the radio. Então eu sempre escuto o rádio. Listen to the radio. I always listen. Esse listen é o verbo escutar, né? Então nós tivemos ali o start at 7, works at Petrobras, I go to school every day. Então the simple present tense expressa também verdades universais e ações futuras planejadas. Por exemplo, birds fly. Os pássaros voam. Birds fly. Por que eu não ponho o S no final nesse caso aqui? Porque birds está falando mais de um pássaro, né? Mas está no plural aqui essa palavra. Fly. Então eles, eu posso substituir isso aqui pelo pronome pessoal they. They fly. Então estou dizendo aqui, eles voam. Quando a terceira pessoa, he, she, it, que você vai colocar o S no final. O they não vai entrar não, tá bom? Então nós temos, por exemplo, the train leaves in 20 minutes. The train leaves in 20 minutes. Então o trem está saindo em 20 minutos. Eu não vou escrever todos esses exemplos, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou ler aqui para vocês. A forma afirmativa, a affirmative form, é essa aqui. Por exemplo, I dance, you dance, we dance, nós dançamos, you dance, vocês dançam, they dance. Isso aí é a forma afirmativa. Agora nós temos algumas exceções aqui, quando nós temos, por exemplo, o verbo kiss, que é o verbo beijar. Vamos falar desse verbo aqui. Mas se você é bem novinho, não empolga com esse verbo não, hein? Não empolga não. Deixa para a hora certa, hein? Deixa para tirar da teoria para a prática na hora certa, hein? Então vamos aqui. O verbo to kiss. Quando você fala he, she e it, você coloca he kisses. Então você vai colocar ES, she kisses. ES, tá vendo só? It, né, ele ou ela, você coloca kisses, mesma coisa também. Então acrescenta ES, tá vendo? Essa aqui é a forma inicial, você tem, depois tem he kisses, she kisses. Quando você tem, por exemplo, o to go, que é o ir, vamos numa outra exceção aqui, para a terceira pessoa, né? Vamos aqui no... Então nós temos aqui, onde que eu parei? To go. He, she, it. Então he goes. Então você vai ter aqui, quando o verbo terminar em dois S, SH, CH, X, Z e O, você coloca ES. He goes. Aqui, go. Então quando ele terminar SS, SH, CH, X, Z e O. Pode anotar aí. Ah, mas esse tanto de regrinha, você sabe muito mais regras em português. Só que você não percebe porque é uma coisa que você já tem. Uma informação que já está guardada. Quando a gente se depara com algo novo, a tendência nossa, à primeira vista, é achar complicado. Muito
Muitas das coisas, né? Muito do que a gente pega na nossa frente de novidade, acontece isso. É normal, mas você encara, não tem problema não. Eu não vou ficar falando da forma afirmativa até amanhã, até porque eu não quero fazer esse vídeo muito longo. Porque se eu fizer longo, ninguém assiste, entendeu? Quando você tem palavras, por exemplo, verbos igual study, que é estudar, né? Que termina com Y, você coloca he studies. He studies. Então você faz assim, ó. Tá vendo? Substitui o Y pelo IES. Quando você tiver o dance, por exemplo, to dance, aí você vai colocar he dances. Isso aqui eu já falei, né? He, she, it dances. Normalzinho aqui. Quando você... Então nós temos aqui alguns advérbios. Always, que é sempre, every day, never. Frequently, once a day, uma vez por dia. Então, sometimes, algumas vezes, twice a day, 2 vezes por dia. Usually, nós não vamos falar de advérbio, não. Vamos para a forma negativa agora. A forma negativa do simple present tense. A forma negativa dele. Você sempre está precisando aí dos pronomes. Vamos usar aqui alguns pronomes aqui. Pessoais. Então, I don't study. Espero que você não esteja dizendo isso, hein? Tem que estudar. I don't study. Eu não estudo. Então, o don't aqui é para você... afirmativo, tá errado isso aqui. É porque eu já mudei para a forma negativa. Vamos ver se a gente anda um pouquinho mais rápido. Então, you don't study. He doesn't. Vamos chegar no he agora. Doesn't. Você tem que escrever assim. Doesn't study. Ele não estuda. Você não pode pôr he no study. He no study. Então você está escrevendo lá. No português pode até ler. He é ele. No é não. Study é estudar. Mas não é assim que as coisas funcionam, nós sabemos, né? He doesn't study. We don't study. You don't study. They don't study. Então para he, she e it, você mantém isso aqui. E o restante é tudo don't. A forma interrogativa agora, você coloca o do, você usa do. Forma negativa e a forma interrogativa. Vou pôr isso aqui, só que o vídeo está ficando muito longo. Então, para você perguntar, você faz o seguinte: do I study? Então você está dizendo, eu estudo. Você coloca, por exemplo, does he study? Você está dizendo, ele estuda? Então você vê que o auxiliar, isso aqui é o auxiliar, viu gente? Auxiliar, o que é um auxiliar? Que ajuda, né? Auxiliar de escritório, por exemplo. Então você tem o auxiliar vindo antes. Se você colocar depois, por exemplo, I do study. Isso aqui você está fazendo uma afirmação que você estuda realmente. Você está dando veemência à sua afirmação, mais força. Eu estudo. Study. Parecendo um P isso aqui, né? Study. Mas não é o caso, não vamos entrar nisso. I study já tá bom, vocês já entenderam isso aqui. Então essas são as 3 formas. E separei aqui alguns verbos, outros verbos. To play, que é brincar, to live. Depois eu vou colocar uma lista de verbos aqui, regulares e irregulares para vocês, tá bom? Então essa foi a dica desse momento. See you guys. Have a nice day. Muito obrigado. Thank you very much. Muitas gracias.